Senhoras e senhores, vamos falar de futebol e no vídeo de hoje vamos aí trocar uma ideia, debater, falar sobre clássico aí Flamengo e Botafogo que a gente teve na última rodada. Eu sou o Cauã, você já me conhece. Eu sou o Henrique, vocês também já me conhecem. Bom, clássico movimentado, surpreendente para alguns, para outros nem tanto. Mentira, acredito que para todo mundo tenha sido surpreendente o resultado. O Botafogo conhecendo sua segunda derrota consecutiva, né? Foi eliminado da Sul-Americana na mesma semana com a derrota para o Defensa e Justiça. E depois, conhecendo essa derrota no Engenhão, perdeu a invencibilidade. E vamos lá que a gente tem muita coisa para falar desse jogo. Eu vou começar perguntando para você, Cauã, botafoguense, suas impressões sobre o jogo, o que que deu certo, o que que não deu certo, o que você tem a dizer? Eu posso começar falando aí sobre a escalação do técnico Bruno Lage. Foi um tanto quanto debatida ali entre os torcedores do Botafogo, um tanto questionada, né, por algumas escolhas, como por exemplo colocar o JP, que é um volante de origem que joga improvisado na lateral direita e assim é fraco, todo respeito à pessoa JP, como jogador não é um bom jogador, é uma pessoa, um cara ali que não tem nenhum artifício assim muito, ele não tem um passe diferente, não marca muito bem, não cruza muito bem, não, ele não tem nada, ele só cumpre um papel ali, um buraco, uma falha no elenco do Botafogo, depois da lesão do Rafael. E ninguém entendeu, né? E no mesmo lado do JP, ele colocou o Segovinha, que apesar de ter ali sua habilidade, ser um pouco mais diferente com a bola, ter um passe, uma inteligência ali a mais, no quesito marcação, tá treinando para melhorar, mas ainda não é bom. Não tem uma reposição tão boa assim na hora de voltar para marcar e tudo mais. E tudo isso os dois no lado do homem, Bruno Henrique, né? Já chamado antigamente Rei dos Clássicos, e fez o esperado, fez um pandemônio na defesa do Botafogo e contou com um pouco de. O Flamengo também contou ali com um pouco de sorte ali em certos momentos, como o volante Marlon Freitas dando um chute no ângulo do seu próprio gol. O Marlon Freitas, que vem sendo um dos melhores volantes do Brasileirão, falo isso, não é um jogo ruim que vai tirar esse mérito do cara, mas ele tirou para fazer a pior partida dele com a camisa do Botafogo logo nesse clássico. Acho que ele sentiu muito o gol que ele fez, porque assim, afetou o resto da partida dele. Acertou um passe aqui e ali, mas no geral, o segundo gol também acho que foi culpa dele, tá? Não acho que dá para jogar o segundo gol nas costas do JP, apesar de achar ele fraco. 90% dos laterais do Brasil teriam tomado aquele drible do Bruno Henrique. O que não dá é o cara driblar o lateral, jogar duas vezes a bola para frente e chutar livre. Né? O volante tem que cobrir esse espaço. E o Marlon Freitas não estava marcando ninguém no momento do gol do Bruno Henrique. Mas é isso, na escalação, assim, acho que errou Bruno Lage ter colocado JP e Segovinha no mesmo lado, ou colocasse o Luiz Henrique na esquerda, Vitor Sá na direita, ou colocasse Júnior Santos, porque Segovinha e JP, pelo amor de Deus, foi o inferno no primeiro tempo. Ele voltou igual no segundo tempo e com acho que 5 minutos teve um gol do Bruno Henrique que foi anulado ali por causa de um ombro na frente. Então, assim, escalação pra mim errada do Bruno Lage, tá? É, E acho que ele errou também em não tirar o Marlon Freitas. Acho que ele errou as substituições que ele fez. O Gabriel Pires era o jogador com mais desarmes em campo. Cansou no segundo tempo, cansou, tudo bem, dava pra tirar ele por causa de cansaço. Mas não tirar o Marlon Freitas pra mim foi burrice. Tava mal, sentiu o jogo. Botasse o Danilo Barbosa já na virada do segundo tempo e bola pra frente. Mas quis voltar igual e sofreu as consequências aí num lance de monstro do Bruno Henrique, porque é isso que ele é, decisivo, um cara muito absurdo, muito acima. Mas foi isso. Pro Botafoguense em geral, assim, falando do Botafogo primeiro, é um placar bastante decepcionante, né? A gente teve a maior festa na história do Newton Santos, assim, no quesito arrecadação de dinheiro para mosaico, e todos os setores estavam com mosaicozinho, bonitinho.
E acabou com 2 minutos de jogo, já as coisas deram errado, assim. Eu não acho que dá pra você colocar tudo essas coisas, né, na conta do Bruno Lage também. Ele passou por uns momentos e umas situações, assim, que não estava acontecendo antes. O PR fazer uma falha bizarra, como ele fez contra o Inter, não tinha acontecido antes. O Gatito falhar contra o defensa também não é uma coisa que o técnico tem controle. Apesar dele ter colocado, tu pode falar, mas o PR foi poupado, ele colocou, mas o PR sentiu contra o Patronato, ele sentiu e depois que o PR sentiu, ele parou de jogar Sul-Americana e resolveram poupar ele o brasileiro. Não acho que eles estejam errados em fazer isso. Não tem como prever que o Marlon Freitas vai dar um chute no ângulo do seu próprio gol. Mas tem como prever que o Bruno Henrique ia fazer um pandemônio no lado do JP Segovinha, e nisso ele tá muito errado. Mas assim, cara, é decepcionante, né? Um técnico que tem 4 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, se não me engano, até agora o Bruno Lage. É um retrospecto ruim e preocupa um pouco a torcida do Botafogo pro resto do campeonato, né? Mas você pode falar aí um pouco como foi a ótica do flamenguista nesse jogo, Henrique? Diga o que você achou do jogo. Cara, eu assisti o jogo e eu fiquei pensando, ele não vai mexer nesse lado direito? Ele vai deixar o JP com o Bruno Henrique. Ele vai continuar com o JP. Ele não vai tirar o JP. Ele não tirou o JP. A tragédia estava anunciada, foi o jogo inteiro. O jogo do Flamengo foi ali. A estratégia do Flamengo foi feita para jogar ali. Eu não vou dizer que mudaria se fosse o de Plácido. Não sei se o de Plácido estava disponível ou não. Não Passou mudaria. mal A estratégia seria a mesma. de acordo com os Tomar o setoristas, ele teria passado mal antes do jogo. perfeito. Isso, seria a mesma estratégia se fosse de Plácido no mesmo lugar. Tendo um volante da base improvisado, eu acredito que seja, ainda mais, eh, vertente a vantagem que tinha o vertente, essa palavra não existe, mano, não existe. O Tipo que assim, vertente não tem nada a ver, não tem nada a ver, pô. Vertente, enfim, essa vantagem seria ainda mais expressiva. E foi, o Bruno Henrique foi o dono do jogo, teve o gol anulado. Enfim, a arbitragem foi um capítulo à parte, como sempre tem sido em todos os jogos desse Campeonato Brasileiro. A arbitragem tem sido extremamente questionável, com critérios aplicados em uns jogos sim, em outros não. E sobre o Flamengo, diferentemente do Bruno Lage, o Sampaoli eu acho que acertou em todas as escolhas que ele Boa fez. escalação do Flamengo. Boa escalação, acho que a escolha de deixar o Gabriel no banco, né, mesmo com todo o ambiente, o negócio da festa do Gabigol e tudo mais, do poderoso Gabi, né, Poderoso. foi uma decisão inteligente, porque o Pedro, ele acabou fixando os 2 zagueiros, o Adrielson e o Cuesta, que fizeram partidas bem fracas inclusive. E ajudou muito a dar mais espaço para o Bruno Henrique. Então acho que foi uma escolha muito boa do Sampaoli, assim como deixar o Pulgar como terceiro zagueiro ali, quase como um líbero, interceptou muitos passes, muitos chutes e foi super importante no esquema. Bruno Henrique é um jogador muito especial, muito especial. O cara ficar um ano sem jogar bola e voltar com essa agilidade, lógico que teve uma demora de adaptação, depois ele teve outra lesão contra o Palmeiras, e mesmo assim, cara, 31 anos, 30 anos, 31, é absurdo a impulsão que ele tem. É certamente um dos maiores jogadores da história do Flamengo, decidindo mais um clássico, mais um jogo importante para o Flamengo, e venceu, convenceu, e agora tem um pouquinho de paz nessa semana aí de data FIFA. Vai pegar o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense em Cariacica, porque o Maracanã vai estar fechado. E tem tudo para vencer. Já o Botafogo, que se complicou um pouco, né, vai pegar o Atlético Mineiro fora na Arena MRV, recém-inaugurada, e tem tudo para ser um jogo difícil. O Atlético Mineiro sem o Hulk, mas o Botafogo tem um déficit aí agora na confiança
impossível não ter após uma eliminação, após essa entrevista do Bruno Lage que foi inacreditável. Se expressou mal, é lógico que o dirigente vai falar isso para blindar um pouco o clima para não ficar pior do que já tá, mas eu acho que tem um potencial risco de demissão bem próximo do Bruno Lage, eu imagino. Cara, é realmente muito complicado, assim. Eu acho que pro torcedor do Botafogo fica aquela sensação ruim, né? Porque são anos aí, 7 anos seguidos já perdendo pro Flamengo em casa e é realmente no momento em que a gente precisava muito ganhar. Precisava muito vencer para poder chegar ali nos 54 pontos. A confiança de ganhar um clássico em casa. A confiança de vencer mais um confronto direto. Lembrando que no primeiro turno o Botafogo venceu pelo menos 4 confrontos diretos. A maioria fora de casa. Então agora chegou os confrontos diretos em casa e se esperava mais do Botafogo, assim, até em campo. Às vezes acontece de você perder, acontece, o cara tira um gol da cartola e faz um gol, mas o Botafogo jogou muito mal. Poucos se salvaram assim no time do Botafogo, acho que a volta do Tiquinho agrega muito pro Botafogo, ele voltou bem, voltou, parecia que tava num dia normal, assim, dava pra ver que ele tava um pouco ainda sem ritmo de jogo, na hora de marcar em cima da zaga e tudo mais, mas assim, com a bola no pé, ele é muito craque, não tem o que fazer. Mas assim, no geral, o Botafogo muito mal, o Flamengo completamente dominou o jogo. Foi tipo, o Flamengo fez 1-0, aí o Botafogo começou a jogar, empatou o jogo, depois que empatou, o Flamengo começou a jogar de novo. Aí o Botafogo até chegou, teve ali o Fabrício Bruno tirando a bola do Tiquinho em cima da linha e tal, mas no geral, o segundo tempo do Botafogo péssimo, péssimo, péssimo. E até depois, cara, é muito ruim o torcedor ver o time perdendo e os times sem saber o que fazer. A zaga tocando a bola, Adrielson Cuesta, Adrielson Cuesta, Marçal Cuesta, Cuesta, pô, cara, é muito ruim, sabe? E isso que deixa sentimento ruim, assim. Mas agora é virar a chavinha, olhar pra frente, o pior dos cenários não aconteceu, o Palmeiras empatou com o Corinthians e manteve 10 pontos de distância. Tem um confronto muito mais fácil, muito mais tranquilo do que o Botafogo na próxima rodada. Mas acho que, óbvio que os torcedores mais antigos têm mais traumas e agora tá tudo desesperado e acabou, vai perder o título. Mas tem muito campeonato pela frente ainda. Assim como o Palmeiras vai pegar o Goiás em casa nessa rodada, o Botafogo também pega. 3 rodadas daqui e pega o Goiás em casa. Então, assim, é botar a cabeça no lugar. Ia acontecer eventualmente. O bom agora é manter a cabeça no lugar. O Botafogo precisa de menos de 50% de aproveitamento para ser campeão na estatística, né? No mais 75%, mais 75 pontos, perdão. Então, assim, cara, é manter isso, levantar a cabeça e seguir em frente, cara. Não tem muito o que ficar fazendo, chorando, arbitragem isso, arbitragem aquilo. É uma merda, todo mundo sabe que é, mas já passou, não tem o que fazer, não vai voltar atrás. Então, pro Botafoguense é virar a chavinha e seguir, cara. Tem 16 finais pro Botafogo daqui pra frente. Precisa de 8 vitórias, ou pelo menos 6 vitórias e alguns empates. E é completamente capaz de conseguir isso. O Botafogo só depende de si mesmo. São 10 pontos de vantagem. 10 pontos de vantagem, para vocês que não entendem, são pelo menos 3 rodadas de vantagem que o Botafogo tem. O campeonato de todo mundo é maior do que o do Botafogo. O Botafogo tem 3 rodadas a menos. Porque pode perder 3 rodadas e ganharem 3 rodadas e ainda não vão chegar no Botafogo. Então é isso. Tem que jogar com isso embaixo do braço, cara. Tem que somar ponto aí para poder ser campeão no final. Mas é basicamente isso. Perfeito, perfeito. E aí eu acho que vai entrar um pouco da capacidade mental do time, de jogadores que talvez não tenham tanta experiência nesse nível de necessidade de estar apto a vencer os jogos e quando perder ter a cabeça no lugar, né. A gente tem jogador vocês no caso, né, o Botafogo tem jogadores experientes, assim, Tiquinho, Marçal, jogadores de de campeonato europeu e tudo mais, mas pontos corridos aqui no Brasil são diferentes, tem outra dinâmica e a gente vai ver agora o psicológico como é que vai funcionar. Lembrando que é a chave do futebol, né, por exemplo, o Flamengo não tem psicólogo e o time tá largado às traças, joga quando quer, e uma derrota já derruba lembrando, essa foi a primeira vez na temporada, se eu não me engano,
que o Flamengo tomou um gol e eu vi o Flamengo jogando, assim, continuando indo pra cima, com a cabeça no lugar, porque o Botafogo era o favorito da partida. Lógico que o gol contra no início do jogo, ele condiciona completamente a mentalidade, o ambiente do estádio, condiciona. Ajudou muito o Flamengo esse gol, no início Inclusive, do só jogo. um ponto aqui. Bruno Lage errou em botar o Marçal. Não se pagou a titularidade do Marçal. Ponto. É, então, porque o Hugo tem feito boas partidas, melhores que o Marçal, Ah, botou o inclusive. Marçal por quesitos defensivos. 2 minutos de jogo, o Wesley tava botando a bola na área e fazendo gol contra o do Marlon Freitas. Sim. Nas costas do Marçal. Que ele tomou de bola nas costas não é brincadeira. Ah, é o capitão. Não, cara. Não, não é o titular, pô. Não é o titular hoje. Desculpa. Ele não traz o volume que o Hugo traz no jogo. Não, certamente. E é engraçado, porque, na realidade, eu até concordo no Marçal ser titular pelo fator experiência. Você ter 2 laterais muito jovens e o Flamengo claramente ia jogar pelos lados, eu acho um pouco perigoso. Mas eu acho que o principal erro foi a cobertura, a falta de cobertura nos espaços das laterais. E outra, o Tietê é o melhor jogador desse pô, é o melhor meio-campista do Botafogo disparado. Por que ele não estava em campo? Eu acho que o meio-campo do Botafogo ficou muito lento com Marlon Freitas e Gabriel Pires, cara. O Concordo. Eduardo não é o cara mais veloz e a velocidade ficou toda para o Vitor Sá. Então, assim, e o Segovinha, que até tentou fazer Essa alguma coisa, partida do mas Segovia também. pois é. Mas enfim, quando o Luiz Henrique entrou e ele inverteu o Vitor Sá para o outro lado, ele tentou fazer isso ainda, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu pensei que o Marçal é o capitão. Ele não chegou no Bruno Lage e falou: "Olha, não tá dando certo o JP, tá sendo engolido pelo Bruno Henrique, você não tá vendo? Troca, troca". O moleque pede pra sair. Ninguém tem comunicação com o técnico, ou o cara é tão arrogante e teimoso a ponto de: "Não, vou manter porque vai dar certo", sendo que claramente estava dando tudo errado e isso influenciou diretamente no resultado do jogo. Mais do que a gente pode falar aqui da arbitragem, que teve lá, a falta no início do gol do Bruno Henrique, né, mas lembrando que foi uma falta, na minha visão, foi uma falta que ele deixou de dar no Gerson na entrada da área, na jogada do Flamengo, ele deixou de dar a falta. No contra-ataque do Botafogo, ele deixou de dar a falta, e no contra-ataque do contra-ataque, o Flamengo fez o gol, o o Klaus não foi olhar o VAR, né, acho que fez uma péssima arbitragem. E o lance de impedimento, né, no gol contra, assim, eu acho que é muito interpretativo, porque a regra é clara. Ah, Tá no manual de instruções de regra da FIFA, de arbitragem, que o atacante, ele só pode ser considerado offside, né, fora de jogo, se ele atrapalha o deslocamento do zagueiro e o zagueiro não consegue chegar na bola. O Marlon Freitas chegou na bola e chutou pro gol. Ele chutou pro gol. Ele chegou. O Bruno Henrique participou, foi na bola, mas ele não atrapalhou o deslocamento do Marlon Freitas, ele induziu o Marlon Freitas a disputar a jogada, sim, isso é sim. lógico. Mas a Não, eu regra é concordo. essa. Pra mim, ele errou mais em não marcar a falta do que esse lance do impedimento. Acho que Perfeito. acho que a influência do Bruno Henrique no Marlon Freitas não foi tão grande assim a ponto de marcar o impedimento, não. Na minha Não, eu opinião. também acho, se eu fosse o VAR se marcasse não seria absurdo, é como eu digo, é interpretativo e tem vários lances interpretativos no campeonato, tem tido, né, os critérios vêm se alterando muito, a arbitragem tá assustadora e a CBF coopera para isso, toda vez que o CNM, que é o diretor de arbitragem da CBF, vai lá, dá o showzinho, a palestrinha dele, depois de toda a rodada e ele passa a mão na cabeça do árbitro, só coopera para esse tipo de situação. Enfim, não é algo que eu acho que vai mudar, tem muita coisa envolvida, isso daí é para outro vídeo. Mas é isso, o Flamengo venceu, o Botafogo venceu sua segunda derrota consecutiva, precisa ganhar do Galo para recuperar a boa fase. O Flamengo ganha um pouco de paz, uma semana de paz, Data e FIFA ganha agora. fôlego.
data FIFA e ganha fôlego as finais contra o São Paulo da Copa do Brasil, que, assim, faltam 2 semanas, Flamengo ainda sem Arrascaeta, muita coisa pode mudar. Então, é isso, foi isso sobre o clássico. A gente agradece aqui você que assistiu até agora. Muito obrigado pela audiência. Deixe seu like, comente, compartilhe, joga no grupo de botafoguense, no grupo de flamenguista, no grupo de tricolor, vascaíno, teus amigos, tio, família, joga lá. O importante é compartilhar e a gente agradece realmente você que está aqui conosco hoje. A gente vai sempre trazendo mais vídeos sobre o futebol brasileiro. Acompanhe. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Valeu!